desculpa aí. Eu queria só falar um pouquinho sobre a área que eu atuo. Então vamos falar um pouquinho rápido, não vou gastar muito tempo de vocês já de tarde, mas vamos falar um pouquinho sobre Data Science mesmo. Para quem não me conhece, meu nome é Marlos, prazer. Eu não sou goiano, eu sou baiano, vim para cá faz 2 anos. Especificamente eu vim para fazer o doutorado, faço doutorado lá no INF, na área de IA. Também tenho uma empresa de consultoria, sou CDO lá na Cipant, onde a gente faz alguns projetos na área de Big Data e Machine Learning. E também gerencio ou ajudo na gerência de algumas comunidades. A DataTrain é uma das, que a gente está justamente tentando unificar todo mundo de dados aqui do estado de Goiás, ainda, depois do Brasil. Mas também queria deixar o convite para outra comunidade do Data Hacks, que é uma comunidade muito mais nacional e pluralizada, no sentido de que tem profissionais de diversas áreas lá. Então, se você está começando a estudar qualquer uma da área dentro dessa área de dados, Machine Learning, Engenharia de Dados, analista, entra lá também, porque você vai encontrar pessoas que podem lhe ajudar nesse caminho. A gente tem vários tópicos legais lá. Então fica aí o convite, até porque a gente está precisando de pessoas de Goiás lá também. No Brasil todo, Goiás tem, sei lá, 20 pessoas. Então, eu tenho que fazer mais convites assim. Tá, quem aqui já trabalha na área de análise de dados com a vertente mais da parte de Data Science? Só para eu tentar mapear vocês. Se você não vai matar, se vocês... Minha colega ali, que vai palestrar ainda, eu estou esperando a sua submissão. Ok. Quem tem interesse na área de Data Science? Bastante gente. O termo em si não é novo, a profissão em si não é nova, embora tenha alguns detalhes que vão justificar de fato a gente está falando muito dessa área agora. Vou tentar elucidar alguns desses pontos, mas a ideia, principalmente o que é Data Science e o que eu venho trabalhando, eu sou cientista de dados, eu era developer há 5, 6 anos atrás, então eu vim da área de fato de tecnologia, de desenvolvedor, depois fiz o meu mestrado na área de matemática mesmo, estatística, e agora atualmente estou fazendo meu doutorado na área de inteligência artificial e atuo, na maioria das vezes, como cientista de dados. A gente vai ver que tem uma intersecção aí. E quando eu falo que não é nada novo, porque a gente sempre analisou dados. Desde quando a gente gravou a primeira informação em uma planilha, tinha alguém fazendo análise em cima dessa planilha, mesmo que fosse uma planilha não digital. Então, toda essa nossa história de análise de dados, que já teve muitos nomes diferentes, né? Ultimamente o próprio BI passou muito por uma transformação, mas por que a gente chegou nesse termo de Data Science? Da vez passada, quando eu apresentei, um rapaz fez uma pergunta bem interessante. Ele falou: qual é a diferença do cientista de dados da academia para o que está trabalhando na empresa? E eu achei interessante porque, na minha perspectiva, não tem diferença. A diferença é qual a pergunta você está respondendo. Porque quem é acadêmico, quem já fez um mestrado, ou quem terminou o TCC, ou quem analisou alguma coisa para fazer o TCC, teve que analisar algum dado de uma forma estatística para garantir uma veracidade daquela informação. Então, naquele momento, você era um cientista de dados porque você estava, de fato, analisando dados, só que com uma metodologia muito bem definida. Você não sentou lá e falou: beleza, essa curva parece que vai continuar crescendo, e decidiu por si só, acabou. Não, você tem que justificar porque ela vai continuar crescendo com base em métodos estatísticos, na maioria das vezes, comprovados. E garantir a sua porcentagem de acurácia, né? O erro que você aceita. Então, a diferença não tem, porque a pessoa que está na academia analisando aquele dado para publicar o artigo, ele está analisando dados de forma estatística, né? Validando hipóteses, chegando numa hipótese verdadeira ou não, ou nula. A diferença do cara que agora está nas empresas, e aí que vem de fato a ciência de dados, beleza, a gente sempre analisou dados, mas não muito bem, com uma metodologia muito bem específica, ou pelo menos uma metodologia acadêmica. Então a gente trouxe toda a bagagem acadêmica no sentido de, eu tenho hipótese, eu tenho que validar hipóteses, eu tenho métodos estatísticos para garantir X% de erro no final da minha análise.
Agora a gente está fazendo isso para responder perguntas de negócio. A gente está fazendo isso para responder perguntas como, cara, quantos por cento isso vai dar de faturamento no final do mês? Ou minha carteira de clientes, quais desses clientes eu consigo agrupar num grupo que tem a maior probabilidade de comprar o que eu quero vender agora? Ou o grupo dentro de todos os meus clientes que tem a maior probabilidade de sair amanhã ou cancelar amanhã? Eu estou respondendo as perguntas de negócio usando metodologia científica. Isso é ser um cientista de dados. Simples assim. Você só pegou o profissional que estava lá, agora você está respondendo outras perguntas. Por isso que tem que ter sim essa vertente um pouco acadêmica, e não necessariamente você vai conseguir isso só na academia. Você consegue essa vertente acadêmica, que é a vertente que é saber fazer a metodologia científica. Você consegue aprender isso não é só na academia. Então, antes que alguém fale, cara, eu preciso fazer doutorado para ser cientista. Não, você não precisa. Você não precisa fazer mestrado. Você precisa aprender metodologia científica, e você consegue aprender isso de diversas formas. A academia é uma das, porque lá é obrigação, entendeu? Essa é a pegada, entendeu? Porque lá na academia é obrigação, você tem que seguir uma metodologia científica para você publicar seu artigo. Então, por exemplo, eu aprendi na porrada o que é metodologia científica. Eu aprendi com o meu orientador falando, isso aqui é um lixo. Entendeu? Cara, reescreve tudo. Garante essas coisas que você está falando. Quantos por cento você garante isso aqui? Entendeu? Qual a hipótese você está querendo comprovar? Então, esse tipo de coisa eu aprendi na porrada lá no meu mestrado. Hoje, ainda bem, ninguém precisa bater mais tanto. Né? Mas você pode, de fato, sim, fazer uma carreira nessa área de análise de dados, especificamente ciência de dados, sem ser acadêmico. Então, leve essa verdade para vocês. E quando eu falo que isso já tem, porque essa pirâmide sempre existiu. A gente sempre teve dados. Nossos dados geram informação, dado por a nossa base de dados, ele é inútil, até que gere valor. Né? Então, se a sua informação está parada, ela é inútil. Agora, você está começando a gerar valor com ela, que é responder algumas perguntas de negócio, ou responder hipóteses que você está criando, para depois levar para o seu gestor, ou área de decisão, aí sim aquela informação na sua base de dados vai começar a ser interessante. No fim, gerar decisão. Se o seu trabalho como cientista de dados é mudar decisões da empresa, com base em informação, com base em dados, de forma usando metodologia científica. E aí, para alguns pontos, que pelo menos na minha percepção, que justificam esse gráfico. Quando eu fiz meu mestrado, e foi exatamente aqui, 2015, olha como estava o interesse do mundo no termo data science. Ninguém falava de data science naquela época. Ninguém. Mas você era analista de fato de dados. O que é que mudou nesse período? Por que houve essa crescente? E não só no Brasil e mundo. Né? Duas linhas aqui. Minha percepção é porque, primeiro, a gente hoje em dia está tendo um acesso muito mais fácil à informação gravada, ao dado de fato. A coleta de dados está muito mais pluralizada, está em tudo. O que eu até acabo falando, isso eu roubei de uma outra palestra que eu achei interessantíssima. Cara, vocês aqui nessa sala geram mais informação do que todos os nossos antepassados juntos. Informação digital. Né? Então, dado de fato a quantidade de informação digital disponível, todos os métodos que a gente tinha de análise de dados começam a trazer mais respostas, começam de fato a trazer mais valor para o negócio. A mistura disso, a mistura com o interesse e a união da parte de negócio com a acadêmica, acaba trazendo, vamos dizer, os resultados que a gente tem de data science. Na minha percepção, o principal motivo é isso. A gente está tendo mais acesso à informação, a informação está barato. Ter informações gravadas é muito barato hoje, o que não era alguns anos atrás. E não queria começar essa polêmica não, mas tá no slide, eu não sei necessariamente o que está aqui, pessoal, então vai ser bem surpresa. Mas uma das perguntas, isso é bem normal, cara, eu sou programador, eu quero ir para a área de análise de dados. O que eu devo, qual linguagem eu devo estudar? Python ou R? Eu sou melhor Python. Para fazer advogado de Java, assim, eu sei bastante R porque eu fiz meu mestrado todo em R. Na época, era R ou... SPSS. Não, nunca caí nessa não.
Cara, aquela ferramenta paga, MATLAB, era erro MATLAB. Eu falei, cara, eu vou numa ferramenta proprietária, paga, ou eu vou numa que, beleza, funciona fora dessa caixinha, né? Tem serventia ou não. Graças a Deus eu escolhi R, né? Como eu, obviamente, eu vim da área de programação, então foi fácil pular para a Python. A grande diferença que eu gosto de colocar é assim, cara, aprende o que você achar melhor, o que você se sente melhor. Simples. Python vai lhe dar, vamos dizer, um leque maior de ferramentas no sentido de aplicação dentro de contextos diferentes. Ou seja, você consegue, por exemplo, colocar em produção modelos em Python muito mais fácil do que em R. Não que você não consiga em R, é só tem mais ferramentas para fazer isso em Python. Então, se torna mais fácil nesse sentido. Ou quem já vem da área de programação, eu vou garantir para vocês, é muito mais fácil aprender Python do que R. R não é lá uma linguagem com a síntese muito simples, no sentido de você conhecer outra linguagem. Ela foi feita para estatística, faz estatística. Não foi feita para você fazer site. É assim. Então ela tem uma síntese bem específica, que depois você aprende é legal, mas se você está na dúvida e você já tem um gosto ali por programação, eu acho que você vai aprender muito mais fácil. Python. O R, por outro ponto, tem bibliotecas de análise de dados específica muito melhor do que Python. Então, assim, eu já trabalhei em equipes que tinham um cara que só sabia R. E a gente tinha que trabalhar em conjunto, eu tinha que gerar modelos para a produção. E aí? Cara, beleza, as análises ele fazia em R do jeito dele. Ele me entregava as hipóteses, ou o que ele conseguia encontrar, o melhor modelo para o dado que ele está analisando, e eu tinha que refazer em Python. O trabalho grosso ele fez, eu só tinha que, opa, beleza, em Python qual é esse modelo que ele fez? Quais são os parâmetros que ele usou? Eu só replico e coloco em produção. Então, assim, funciona bem. Né? Mas se você quer ser um pouco mais dinâmico aí, eu diria que Python, sendo enviesado aqui para falar, mas eu diria que Python vai trazer mais valor. Anualmente, o Kaggle, quem não conhece o Kaggle? Então todo mundo conhece. Anualmente, o Kaggle faz um sub, ele fornece um questionário com várias perguntas da área de dados, e é bem interessante para a gente ir mapeando ferramentas, valores do que estão se pagando pelo mundo, o que o pessoal está usando, metodologias. Então é bem diversificado esse questionário. Vale ler, pega do ano passado, quem está interessado na área aí, e dá uma lida lá que gera bastante análise em cima desse questionário. Especificamente, eu peguei só uma das perguntas lá, que era a popularidade das tecnologias usadas em Data Science. Eu nem quero dizer que Python está em primeiro. Mas esse foi o primeiro ano que Python, por exemplo, passou R. Ano retrasado. Então, se pode ser. É porque eu peguei do ano passado, do ano já mudou. Mas Python, R, SQL, Jupyter, TensorFlow para quem vai para Deep Learning. A Amazon, eu diria Cloud como um todo, porque muita coisa está migrando para Cloud, Cloud tem ferramentas já prontas, é importante saber. Unix, Tableau, eu não sei o que você está fazendo aqui, mas... Né? Esse aqui é raiz. Esse aqui é raiz. No SQL, MATLAB, Java, Hive fica na velha arquitetura Hadoop como um todo, Spark e Microsoft Excel, Data Mining. Não sei que ferramenta é essa, é uma ferramenta específica, ou se é só o Excel mesmo, com tudo. Mas eu só queria mostrar aqui, beleza, pode estar em primeiro. Só para garantir que não é uma percepção só minha. Um ponto interessante, até para quem está se sentindo perdido no começo dos estudos, isso é normal, é que as skills que colocam que o cientista de dados precisa saber, elas são de fato várias. Em áreas muito diferentes que normalmente não estariam juntos. Por exemplo, se você seguir uma carreira de developer. Cara, a gente precisa de fato ter conhecimento de análise. E aqui vem carga estatística. Você tem que saber estatística. Ponto. Não é eu tenho que saber o que é estatística, você tem que saber estatística. Eu não sou estatístico. Eu estudei muito estatística na época do mestrado. Você pode aprender estatística também, todo mundo pode. Não tira esse medo, mas você vai ter que saber. Então, de fato, você tem que ter skill de análise de dados, senão, cara, é a base, beleza? Ah, beleza, mas eu tenho que ter skill também de gerenciamento de dados ou banco de dados. Por quê? Cara, você vai consultar não é no seu caderno, você vai consultar na base de dados.
Se você não souber fazer um SQL para consultar, você morreu ali, tá? Cara, você sabe muito estatística, mas você não sabe nem como conseguir a informação, pô. O cara ali, não, o acesso é tal, tá no Postgre, você o quê? Você matou o cientista de dados aí. Não, Postgre, não, me manda no Excel, não, cara, nem cabe. Né? Ou tá no Hadoop, tá no nosso Data Lake, cara, não sei nem consultar. Você entendeu? Então, de fato, você tem que ter skills de banco de dados. Você não precisa ser um DBA. Você não precisa ser um engenheiro de dados, você precisa só entender que você vai fazer consultas em bases relacionais e não relacionais e como extrair informação de lá. Ciência da computação, esse aqui é o que bom que eu sei. Mas vai precisar. Por quê? Porque na maioria das vezes talvez você tenha que colocar um modelo em produção, talvez você tenha que integrar com o software que existe. Porque o que você está fazendo é uma ponta. Eu penso muito por analogia, sabe? Então eu vou fazer uma analogia para ver se eu consigo entender. Hoje, a analogia que eu tenho, por exemplo, agora que eu estou pensando. Hoje a nossa linguagem padrão no mundo para nós comunicarmos é o inglês. Existem português, espanhol, francês. Eu queria perguntar o seguinte, de maneira análoga, o Python está caminhando para ser uma linguagem padrão de todas as linguagens de programação e as outras linguagens no caso, para objetivos específicos, por exemplo, o R, que é a linguagem para estatístico, e o Python seria essa ponte de comunicação tipo R, Java, Go? Não, porque nunca teve isso na história da humanidade, ter uma linguagem padrão para tudo, linguagem de programação, no sentido. E eu creio que não agora. O Python ele só estava na hora certa, com a ferramenta certa. E com as pessoas certas querendo usar Python. Por isso que ele se disseminou tanto na área de análise. Especificamente na área de Machine Learning. Se você pegar os frameworks de Machine Learning, especificamente Deep Learning, é só Python. Mas nada garante. Tem framework bom que não é Python. Então assim, o mercado ele pode mudar. Como mudou várias vezes nessa história. Então, a gente se apegar a uma linguagem, cara, é você querer morrer junto com ela, quando ela morrer, entendeu? Você se apega à teoria por trás que você está usando. A linguagem ela é só o meio. Ela só vai facilitar porque ela tem bibliotecas e ferramentas prontas para você fazer o seu trabalho. Mas o seu trabalho, até como cientista de dados, não é programar. Para isso tem a galera que é developer e que sabe de fato muitas linguagens. Seu trabalho é usar o Python para fazer o seu trabalho, que é analisar dados. Entendeu? Então assim, beleza, Python está no top agora, mas amanhã pode não estar. A galera fala muito de Julia, que é uma linguagem muito boa também, que está crescendo bastante nos últimos anos para análise de dados. Talvez daqui a 5 anos a gente, Julia esteja lá no topo, e você que se abraçou no Python foi junto. Então, não vá nessa não, tá? As skills aqui é justamente porque muitas vezes você integra sistemas ou você tem que responder ao sistema. Né? A sua resposta na sua squad, na sua empresa, é entregar o valor de uma análise que você fez. Só que você não vai entregar aquilo por e-mail. Você vai integrar isso a um sistema existente. Ter uma certa skills de análise de software vai lhe garantir uma maior versatilidade. Empreendedorismo. Cara, você precisa entender do negócio. Eu nunca vi ninguém responder pergunta para outra pessoa sem entender o que foi, de onde é a pergunta. Sem entender a linguagem da pergunta. Por que você tem que entender do negócio? Porque as suas hipóteses, lembra? Você é um cara que veio da academia e está respondendo perguntas de negócio. Se você não entende o negócio, você não consegue nem fazer as perguntas. Quem já teve naquela aula que você fala, cara, eu não entendi nada, e o professor pergunta, o quê? Você não sei. Porque o cara, mas isso é sério, não, pessoal. Isso é sério mesmo. É porque o cara, ele não chegou nem no estado de entendimento mínimo para criar uma pergunta, entendeu? Que não é um estado de entendimento qualquer. Se o cara de fato não entendeu nada, ele não consegue nem fazer a pergunta sobre o que ele não entendeu. Isso é real. É engraçado, é real. Entendeu? Então, por que tem entendimento do negócio? Se o seu trabalho é analisar dados com base em hipóteses que você está gerando, será que existe dentro da minha base de dados um subgrupo que está propenso a sair da minha assinatura ou que está propenso a comprar? Será que são hipóteses que você está gerando em cima dos dados? Você vai responder as hipóteses. Mas se você não entende do negócio ou do core que você está trabalhando, você não vai conseguir fazer as perguntas certas. Ou vai fazer perguntas
E aí você vai responder a sua pergunta, vai passar 2 semanas respondendo ela, vai chegar na mesa do gestor, quem está pagando, vai falar, cara, olha o que eu descobri. O cara vai olhar e vai falar, cara, isso aí todo mundo sabe. Isso aí é tipo uma verdade absoluta do negócio. Você passou 2 semanas lá para me responder o que todo mundo sabe. Então, assim, por isso sim, você tem que ter um entendimento básico do que você está trabalhando, né? Ou está envolvido com pessoas que têm. E aqui é o mais controverso, isso aqui eu estou trabalhando até hoje, isso é uma merda, é arte e design. Comunicação, na verdade. Arte, design e comunicação. Você vai ter que apresentar seus resultados. Você vai ter que se fazer entender. E nem sempre é fácil. Às vezes é fácil explicar para quem é técnico, né? Porque o seu modelo está ruim. Porque tantos por cento de erro é inaceitável, porque tantos por cento de erro é aceitável. Porque o p-valor é de tanto. Isso é fácil explicar para quem é técnico. Mas você explica isso para o seu gestor. Então você tem que ter um conhecimento e uma skill que é de comunicação. Saber simplificar seus achados, seus insights, ou direcionar para aquele público. Então você vai ter que fazer apresentações boas, né? Vai ter que fazer apresentações simples, para que todos entendam naquele contexto. Porque senão, você morreu na praia. Você passou um mês gerando um relatório, gerando uma análise, você descobriu algo legal no negócio, e no dia que você for apresentar, para que a partir daquele dia mudasse alguma decisão que iria garantir um rendimento maior no final do mês, vamos dizer assim, no dia que você vai apresentar, você não fez um slide legal, você não se fez entender, e aí, foda-se, ninguém entendeu, isso não é nada, você entendeu? Então você nadou e morreu na praia. O ponto é que, geralmente todo mundo fala que isso é uma pessoa só, o que é totalmente impossível. Geralmente, você tem que trabalhar em equipe. Embora, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo porque eu me conheço, mais ou menos. Embora eu conheça de vários pontos desses, eu sou bom mesmo ali, talvez só em 2. Principalmente ciência da computação, porque eu vim de lá. Aqui a parte de DBA também, porque puxa ciência da computação. Mas até estatística eu tenho minhas limitações. Estatístico de formação conhece muito mais do que eu. Você entendeu? A arte eu estou trabalhando ali, pessoal. E o negócio é algo que eu já venho tentando aprender há algum tempo. E por ser consultor, eu tenho minhas limitações porque eu estou em negócios diferentes a todo momento. Então, de fato, eu não vou entender do negócio do cara, porque eu cheguei agora. Quem vai entender do negócio é o cara. Agora, eu sei sentar do lado dele e fazer as perguntas certas. Ou eu preciso ter um entendimento junto com ele para fazer as perguntas certas. E aí que a gente fala de equipe, ou equipe, setor de ciência de dados, setor de dados. Cara, ninguém vai fazer aquilo tudo sozinho. Embora em algumas situações as pessoas acham que você vai. Mas você tem pelo menos 3 perfis muito bem definidos, o que não é só esses 3 perfis, né? Você tem algumas variações. Mas, geralmente, no mercado a gente tem perfis muito bem definidos dentro da área de dados que trabalham muito bem em conjunto. Aí sim, para resolver problemas gerais da empresa. Porque você tem um setor, né? Você tem um cara que é, de fato, um engenheiro de dados. Cara, a missão dessa pessoa é fazer a informação fluir em todos os pontos que tem. Ela vai garantir que a informação vai estar na base de dados gravada com qualidade. Que ela foi coletada em um ponto, que ela passou por aqui, foi entregue, e que ela está armazenada com qualidade e com rapidez. Então, o engenheiro tem vários aqui. Eu não sou engenheiro de dados, conheço algumas ferramentas de engenharia de dados, mas, então se eu estiver falando mais, fiquem à vontade, mas ele vai fazer a base, vai fazer de fato o dado fluir em todo o ecossistema dos sistemas que o utilizam, com qualidade, segurança, isso é importante, no ano que a gente teve mais vazamento de dados da história, é sempre bom lembrar da segurança da informação, né? Mas aí sim, esse cara... é bom ser amigo dele. Porque ele que você vai ligar, rapaz, aquela informação lá não está aqui não, bicho. Você consegue para amanhã, porque eu tenho que entregar a análise para daqui a 2 dias. Quem vai lhe entregar essa informação é o engenheiro responsável, engenheiro de dados. Ele não é um DBA. Ele é um engenheiro de dados, que é uma profissão nova. O DBA pode ser engenheiro? Claro, todo mundo pode, só estudar.
Aqui sim, cientista de dados, que está de fato ligado muito mais à análise da informação de forma estatística, usando machine learning, criação de modelos estatísticos ou de machine learning para responder perguntas de negócio, visualização de informação e geração de insights como um todo. Skills aqui, cara, aí sim, SQL, ETL, Big Data, Python, Cloud, Java. Skills aqui, estatística, Python, Machine Learning, DataVis. São ferramentas muito diferentes. Eu sei o que é cada uma dessas aqui, mas eu não sou bom. Eu não sei subir um cluster Hadoop, eu sei usar um Spark. Entendeu? Quem tem que saber não sou eu. Tem que saber aqui eu tenho que ser bom. Você entendeu? Porque eu sou cientista. E a gente tem uma outra pegada que é mais engenheiro de Machine Learning. É um outro perfil porque nem sempre o cientista de dados tem skill suficiente para, por exemplo, pegar um modelo de machine learning em tempo real numa arquitetura grande. Ele tem experiência em gerar um modelo bom. Beleza, meu modelo é bom, agora meu modelo é escalável? Aí, cara, isso aí já é outras skills. Então, geralmente, dependendo do tamanho da empresa ou dependendo do projeto, precisa de um cara que o foco do cara é operacionalizar modelos. E não é fácil. Implementar modelos em produção e aí no sentido, beleza, esse cara consegue? Consegue. Agora esse cara consegue com a escala do tipo, por exemplo, da empresa da Globo, da Nubank, né? Aí já precisa de mais um ferramental, uma coisa... Né? E integração entre os sistemas que estão usando os modelos de machine learning. Então isso, cara, isso é uma profissão por si só. Né? Onde tem mais mercado? Qual o perfil? Aí vai a minha percepção também, então pode estar errado. Minha percepção até para esse ano é que as vagas de ciência de dados diminuam, ela vem crescendo todos os anos. Sim, todos os anos vem crescendo. Minha percepção é que ela comece a diminuir esse ano e aqui vem crescendo muita engenharia. Por que eu tenho essa percepção? Porque as empresas entenderam que não dá para fazer ciência de dados sem dados. As empresas entenderam e investiram muito nesse cara aqui, ou seja, contratou muito cientista e percebeu que não está recebendo nada de retorno. Por quê? Porque os cientistas estão batendo cabeça em como conseguir informação. E a gente não tem skill para isso. Né? E aí começa, na minha percepção, pode estar totalmente errado, e aí começa de fato a virar um pouco o jogo. Opa, vamos voltar a pensar o que é que deu errado nos nossos projetos de Machine Learning, de Data Science na empresa. E aí vamos começar a escutar, cara, a gente demorou a ter informação, a informação que a gente viu na base de dados lá que vocês passaram está toda nula, está errada, você entendeu? Então, precisa do quê? Precisa de alguém de fato que tenha skills de engenharia de dados. E aí sim, isso aqui está crescendo mais lentamente do que o cientista de dados, e minha ideia é que principalmente esse ano começa a crescer muito mais rápido e a Edgar deu uma estagnada nessa ideia, entendeu? Só para você pode complementar. só para corroborar o que você falou, a gente até tem um trabalho lá, que tem o Hello World da ciência de dados, que é o Widgets Dataset, né? A gente fala que a vida real não é o Widgets Dataset, onde você tem todas as colunas preenchidas, os valores bonitinhos, do mesmo tipo, a mesma escala. Quando você vai para o mundo real, às vezes você pode ter um universo onde você tem 500 sistemas diferentes com banco Postgres, Oracle, NoSQL, e o cientista de dados só quer um CSV. Então, o conhecimento básico de SQL. Beleza, você tem 15 bases diferentes aqui. Integra isso com a velocidade que a gente precisa. Cara, não vai conseguir integrar. Não é ele que faz isso. Tem que ser um trabalho em duplo também, porque não adianta quem trabalha com a parte de ciência de dados, o cara chegar no engenheiro e falar, preciso buscar todos os dados aí sobre determinado assunto. Mas que dados sobre qual assunto? Porque geralmente a demanda, as variáveis ali que vai para dentro do modelo de machine learning já está muito ligada ao conhecimento de negócio que foi adquirido durante um empreendimento, um levantamento de requisitos, uma análise inicial. E aí não dá para você chegar no carro e falar, mano, faz um inner join de todas as tabelas sobre não dá pra... Isso não existe. Então, assim, a gente realmente brinca muito com esse lado de que a vida seria linda se fosse igual no Kaggle, né? Você entra lá, baixa CSV. Baixa o dataset, está pronto, geralmente às vezes. Infelizmente está muito longe disso, e quando você sai do Kaggle para a vida real, você
você cai naquela máxima de 80% ou mais, né, 90%, 95% do seu tempo não é rodando o modelo. É entendendo negócio, coletando dados, indo à parte de engenharia, buscando dados, tratando, pré-processando. Aí no final você dá um shift de beleza, o modelo ficou bom. E o modelo ficou bom porque você fez esse trabalho. Entendeu? Que é o trabalho de fato mais difícil, que demora mais tempo. Mas não tem glamour nenhum, né? Vai ter, minha fé é que a partir, eu tô falando sério, a partir desse ano o mercado como um todo vai dar o valor que o engenheiro merece, que é foda. Tá? Ó, adoro vocês. A curva de aprendizado para engenheiro de dados que vem da desenvolvimento é uma curva considerável. Aí eu vou perguntar aqui para um engenheiro que eu conheço. Eu falo que eu passei justamente por isso, na área de desenvolvimento e por essa parte de área de dados. Cara, vai depender muito realmente do local que você for trabalhar e das demandas que você for assumir, porque frequentemente você pode assumir papéis, além dessa parte de engenharia de dados, você pode assumir um papel administrativo do cluster de Big Data, a parte de infra, sabe? Mas se você for pegar só essa parte de realmente de construção de pipeline, você tem skills de desenvolvimento e SQL principalmente, o SQL também, a curva de aprendizado era bem. Eu não conhecia Python, hoje eu só mexo com Python praticamente, assim, pouco tempo desempenhando esse papel, eu já consegui construir alguns pipelines que rodam de forma tranquila. Então, eu acho que a curva é pequena, esse skills de programação e SQL. Minha ideia, a meta, porque esse foi aí, mas a percepção é porque é uma profissão muito mais ferramental, você precisa de fato conhecer muitas ferramentas e entender como elas funcionam em conjunto para você montar de fato um pipeline. Então você já tem skill de programador, cara, é meio caminho andado, porque o que não tem pronto você desenvolve como ferramenta de conector, então vai muito mais fácil. Para a parte de ciência, você ser programador, cara, assim, lhe ajuda na maioria das vezes, mas não é um fator muito decisivo. Se eu fosse escolher, por exemplo, beleza, se eu fosse escolher, beleza, eu queria ter estudado estatística lá, aprendi programação depois, eu preferia estudar estatística lá mais cedo, tá ligado? Eu não teria muitas das dificuldades que eu tive um pouco mais à frente. Porque o nível de programação que eu preciso para fazer essa análise é muito baixo, entendeu? É só automatizar algumas coisas. Então não precisa tanto, embora eu saiba um pouco mais por causa da minha formação. Eu ia te perguntar aí, quem já tem skill de matemático já? Quem já está na área da matemática, já trabalha com isso, já dá aula também, que trabalha com estatística, álgebra linear, qual que seria a área melhor para poder adentrar para quem ainda está começando, quem quer entrar na área de ciência de dados? Sim, você já quer entrar na ciência de dados, que é o que eu Não, mas indicaria. Como profissional de dados. Então, Isso. os três. Cara, uma que não vai ser fácil, mas para mim o que vai dar o diferencial é o entendimento de algum negócio. Você já trabalha na empresa? Eu trabalho em sala de aula e trabalho Isso, com porque matemática. o fazer a pergunta ela não é tão fácil, fazer as perguntas certas. Porque hoje, você com seu conhecimento, você pode saber respondê-las, né? Ou saber os métodos que podem ajudar a responder a sua pergunta. Mas às vezes, na maioria das vezes, talvez seja isso mesmo, você não sabe nem fazer a pergunta para aquilo que você está se propondo. Então, entender de algum negócio, das necessidades de algum negócio, é interessante. E aí me manda uma mensagem lá no grupo que eu vou indicar alguns livros que são mais voltados para entender negócio como um todo, que talvez lhe ajudem. Você entendeu? Tem alguns em mente e comentários do livro. Interessante. Tudo isso tem que caminhar para quem não conhece o que eu estava falando aqui, com a estratégia empresarial. Porque é ela que rege isso aqui. Sem ela, não tem isso aqui, cara. Isso aqui é inútil. Né? A não ser que seja uma célula de pesquisa. Ok, mas é uma célula de negócio, é a estratégia comercial. É a estratégia da empresa. É o que ela é as dúvidas que ela tem. Né? Óbvio que eu já cheguei a alguns cenários que, e isso é bem normal, quem se leva tem algumas percepções erradas. Porque foi da história que ele pegou, são percepções que ele já martelou na cabeça dele. E a gente acaba, algumas vezes, chegando lá, cara, isso não é do jeito que você acredita. Está aqui a informação e eu comprovo com ela. Então, e aí muda essas percepções. Mas, de
fato, se não estiver alinhado com os objetivos, as perguntas e o direcionamento da estratégia de negócio, está tudo errado. A não ser que seja uma sala de pesquisa, aí você pode bagunçar. É só, é mais aberto e tal, que é normal também. Deixa abranger mais do que o foco da empresa nesse sentido. Só acrescentar, ele falou questão da matemática, eu acho que entra muito, né, na parte da modelagem, nas métricas, porque a gente pode ter uma série de repente sabe programar, sabe fazer um modelo, mas não sabe criar índices de performance, por exemplo, onde entra diversas variáveis, diversos cálculos. Então, a pessoa da matemática vai saber, sei lá, diferenciar euclidiana de uma aula nova, coisas assim, entendeu? E como vai usar, mas a parte de métricas, você pode criar fórmulas para colocar dentro disso, de acordo com o que quer perguntar. Então, vou dar um exemplo que eu passei mesmo quando estava trabalhando. Eu estava lá em São Paulo, a gente tinha um cliente, a gente chamava de gestão de portfólio, que era o YouTubers. E a gente tinha que criar índices de performance para o portfólio interno. Que é criar índices para saber da minha carteira quem é que está trabalhando melhor ou não e quais são os pontos dentro dessas métricas. Aí foi a galera da matemática que juntou, falou, vamos criar aqui para fazer índices comparativos que não tinha lugar nenhum. Essas funções matemáticas entraram dentro da construção do modelo, na modelagem. Isso, porque eu visualizo isso porque é a resposta, entendeu? Tipo, beleza, ele sabe a resposta, ele não sabe a pergunta. Ele não sabe, beleza, a métrica é para comparar o quê? Vou chegar nesse exemplo. A pergunta é, o que é performance? Para o nosso contexto. Isso. Quem responde isso? Não é o matemático. Performance baseado em quê? Entendeu? Quem define o que é performance é o cara do negócio. No meu negócio, performance significa tal coisa. Ponto. Isso é um exemplo, já faz algum tempo, mas é um exemplo que eu gosto de dar, que a gente já chegou em algumas empresas para definir o que é um mau cliente para vocês. Cara, cada um tinha uma resposta diferente. Então, como é que você espera que eu crie um modelo para detectar mau cliente dentro da base, se nem vocês daqui, entre os setores, têm uma definição igual do que é ser um mau cliente? Você entendeu? Porque, beleza, eu crio da minha cabeça o que é um mau cliente para aquele negócio, provavelmente vai estar errado. Né? Então, sim, essa definição e essas coisas são alinhamentos com a estratégia da empresa. Aí, se a gente bater o martelo na nossa empresa, independente do setor que é, o mau cliente significa isso. Aí sim, com essa definição, eu, que tenho conhecimento de estatística, matemática, consigo modelar algo que me responda o que é esse mau cliente dentro dos dados. Ponto. Entendeu? Isso é engraçado porque às vezes a gente tem que ir de fato uma definição do que as pessoas estão falando, que pode ser um pouco diferente do que você vai modelar. E aí o erro é seu. Beleza? Quiser perguntar alguma coisa desse slide? Essa aqui eu vou passar rápido, porque eu acho que já estou tomando bastante tempo. Mas uma coisa que eu só quero deixar claro é que, embora a gente seja da área técnica, muita gente aqui é desenvolvedor e entende de metodologias ágeis, Scrum, etc. Quando a gente vai para a parte de modelagem, análise de dados, de projeto de dados ou de machine learning, tem metodologias específicas para esses projetos, porque tem necessidades específicas, simples. Então, não tenta usar uma metodologia tipo Scrum, que você está usando há bastante tempo para desenvolver software, para um projeto de dados, porque provavelmente vai dar errado. E aí deu errado na gestão, você entendeu? Tem metodologias, só estou dando um exemplo de Ivandaz, da CRISP, mas tem outros, mas são metodologias já direcionadas para análise de negócio, preparação da informação, modelagem, avaliação e entrega de valor ou deployment, né, colocar um modelo em produção, e que tem passos a serem seguidos. Então fica aí a dica dessas metodologias, dá uma lida. Mas não tenta pegar o Scrum e falar, vamos fazer um projeto agora de machine learning, vamos pegar Scrum, sprint, palms, cara, não vai sair. Como vender data science dentro da minha empresa? Né? Às vezes você quer começar e não sabe. Mas uma dica só que, cara, todo lugar dá para começar a falar de dados. Mas todo lugar tem dados. Se você está trabalhando na empresa, com certeza tem informação. Com certeza alguém já está usando essa informação
para gerar um relatório, para responder uma pergunta. Então, dica número 1, cara, não começa com nada muito grande não. Então, vê um ponto que as pessoas já estão usando os dados, né, de forma um pouco mais manual, por exemplo, as pessoas estão fazendo algumas análises mais manuais, ou a informação está lá, mas o relatório está ruim. Então, começa a aplicar essa análise e essa ciência de dados, que é fazer uma metodologia, hipótese, validar a hipótese, entregar o valor, com coisas mais simples. Primeiro, validar a confiança nesse processo, você que está estudando, por exemplo, isso é muito importante. Segundo, vai vender lá dentro, porque isso dando certo, você começa a ter mais liberdade, ou ter mais budget. Simples. Se você começa com uma ideia um pouco mais cabulosa, que geralmente vai ser a ideia do seu CEO, ele, você quer começar? Beleza, vamos fazer aqui um modelo para prever quanto eu vou vender no final do ano. Você, peraí. Final do ano, com certeza vai dar errado. Entendeu? Então, começa com coisas de fato mais pontuais, porque você já tem informação. Se você está trabalhando na empresa, com certeza tem informação. Está lá. Talvez não esteja com a qualidade que você precise, talvez não esteja toda ela, mas bota alguns objetivos mais simples, mas sempre com a ideia de otimizar algo que já está funcionando, por exemplo. Porque aí você consegue mostrar, olha o que eu melhorei aqui. A nossa acurácia de aprovação de crédito era tanto, porque a gente fazia manual. Olha o quanto eu melhorei, para tanto. Você consegue comprovar isso com informação histórica. Você acabou de vender um projeto de análise de dados dentro da sua própria empresa. E aí você começa a ter mais confiança e mais budget para fazer um próximo projeto. Então, essa para mim é a dica básica para quem quer começar dentro da própria empresa. Você consegue começar lá. A informação está lá. Não pense em nada mirabolante. Beleza? Eu botei só algumas ferramentas e frameworks que geralmente a gente acaba utilizando. Tem as ferramentas mais caixinhas, e quando eu falo mais caixinhas, seja mais no sentido de arraste, puxa, você precisa ter baixa skill de programação aqui, por exemplo. Então já tem os métodos estatísticos implementados, já está lá. Geralmente o importa de um CSV, eu faço análise aqui e eu vou seguindo as caixinhas. Isso é ótimo para modelar ou para quem não tem um conhecimento muito bom de programação. Você vai precisar, mas se você não tem agora e você já quer começar a usar alguma coisa, vá aqui nas coisas mais prontas. A maioria que é open mesmo, é fácil. Agora, tem outras que você vai precisar também, que você vai precisar desenvolver um pouco mais. Scikit-learn é a biblioteca base de Machine Learning para Python, tem muita coisa implementada lá, então é uma das mais utilizadas, vá na fé. Pandas é para visualização e geração de gráfico, para análise em data frames e Matplotlib para visualização de gráficos. E geralmente você vai precisar aprender um pouco de Jupyter, que é muito mais fácil. Por que Jupyter é tão bom? Cara, é porque é uma ferramenta legal para escrever e desenvolver sem precisar fazer script. Você já vê o resultado ali, então é muito mais interativo. Para fazer análise é legal porque lhe dá essas duas vertentes. Você consegue fazer um documento programando. Simples. É por causa dessa simplicidade, não tem segredo nenhum. Aqui é só um exemplo mesmo, do mesmo exemplo, não é mesmo, mas do exemplo de uma ferramenta de puxa e solta. Então, isso aqui não é um ETL, isso aqui é um pipeline de machine learning. Então, ele está limpando o dado, fazendo análise e no fim gerando resultado. Você consegue fazer essa mesma coisa usando o código, no caso lá do Scikit-learn, só que você tem um conhecimento diferente de programação. Mas você consegue fazer os mesmos resultados. Isso aqui é mais fácil colocar em produção? Porque isso aqui não está fechado numa caixinha. Você consegue subir o post com isso aqui. Mas fica as duas dicas aí. Como começar na área, assim, não tem muito segredo não, cara. Você vai estudar. Dou indicações de, cara, embora tenha alguns descolamentos com a realidade, e todo mundo que passou por isso entende a limitação, mas o Kaggle é o melhor lugar para se aprender a analisar dados. Não existe, pelo menos no meu conhecimento, um ambiente mais propício para o aprendizado de análise. Hoje, atualmente, eu entro lá para ler análise de outras pessoas, para aprender como elas fazem outros tipos de análise que eu nunca fiz. Então lá você vai encontrar muitos datasets prontos,
Então, beleza, eu quero começar na área e eu não consigo, meu gestor nem liberou eu ter acesso à base dele. Eu posso ir no Kaggle, que tem várias bases de dados, às vezes tem uma que é muito similar, por exemplo, ao que você trabalha. Tem a base de dados de cartões de análise de crédito, não tem o número do cartão lá por motivos óbvios, mas tem informações transacionais, por exemplo. Você consegue fazer uma análise em cima disso e talvez até mostrar como seria para o seu gestor. Olha, o que eu estou fazendo aqui faz todo sentido no nosso negócio. Então lá você vai encontrar base de dados, análise de outras pessoas, são os kernels. Então, cara, eu quero aprender a analisar tal tipo de dado, eu quero aprender tal técnica, busca lá que vai ter alguém que fez e ele lá documentou exatamente como ele fez. Tem exatamente o pipeline de análise, a EDA está lá. Então, se você tem dúvida de, cara, quais são os passos para fechar uma análise, com hipótese, exploratória e depois geração de valor, é só ler, está lá, não tem segredo, né? Eu boto a Lura aqui porque os caras são gente boa, conheço a Lura. Mas hoje no Brasil tem bastante coisa legal lá, embora seja paga. A Lura tem alguns cursos legais lá, em português. Em inglês surgiram outros. Novamente aqui, comunidade. As comunidades exercem um papel muito importante nisso, porque ninguém cresce sozinho, ou cresce muito lentamente. Por isso que a gente está aqui hoje. Por isso que a gente meio que juntou para fazer essa ideia do Data Train, que é tentar juntar todo mundo. A gente caminha melhor junto, galera. Entendeu? Não é porque eu sei um pouquinho a mais que outras pessoas que eu não vou ajudar ou não vou aprender, tá ligado? Eu aprendo com vocês, cara. Eu aprendo a cada palestra que vem pra cá. Entendeu? Eu falo, isso aqui a gente está para todo mundo aprender um pouco, sair daqui com dúvida, trocar experiência, mandar, cara, me manda mensagem lá, cara, eu tô com essa dúvida aqui, quem me responde? Então, comunidades, Data Train, Data Hackers. Eu boto aqui o site do Deep Learning Brasil, que é o grupo de pesquisa da UFG, especificamente para Machine Learning e Deep Learning. Então a gente tem bastante vídeo publicado das aulas da UFG. Você não quer fazer o mestrado? Beleza, mas você pode pegar as aulas lá da gente, cara. E que tem muito conteúdo legal. Como vocês são aqui de Goiânia, porque já vi essa palestra do fora, mas como vocês são aqui de Goiânia, vai lá na universidade e assistir uma aula, cara, com a gente. A seleção de aluno especial tá aberta? Ótimo. É porque eu até faço convite, porque as pessoas não querem fazer o mestrado. Cara, você não precisa fazer o mestrado para ir para a universidade. A universidade é conhecimento, ela é aberta, ela é de vocês. Vocês têm o direito de entrar em qualquer sala de aula daquela universidade, sentar e assistir. Você não pode entrar e bagunçar. Mas nenhum professor pode impedir você de sentar e assistir uma aula, independente de você estar matriculado ou não. Botem isso na cabeça de vocês. Então, esse ano a gente tem um curso de graduação de inteligência artificial no INF. A gente tem um mestrado lá e o doutorado, que tem disciplinas específicas de Machine Learning. Que, eu quero um conteúdo mais denso, cara, pega um semestre lá com a gente, você não precisa nem se matricular, velho. Porque a gente gosta de fato de fazer esse convite, porque às vezes você paga caro no curso, velho, e não traz valor pra você. Você tem um negócio de graça aqui, cara, do lado, a gente tem que dar valor às coisas que a gente tem próximo, entendeu? Então, fica aí o convite também, pra ir lá. E o Dacity, que está um pouco caro hoje em dia, era barato na época que era no Brasil, mas o conteúdo lá é geralmente de qualidade. O curseiro também tem muita coisa de qualidade. Fica a dica desses cursos. Desculpa ter tomado muito tempo de vocês, mas eu quero agradecer vocês estarem aqui até agora. Não é fácil arranjar um discurso para sair de casa assim. Claro, que limitado. Quero convidá-los para, quem tiver interesse, submeter as palestras. A gente vai abrir essa semana para o próximo meetup, né, que deve acontecer antes do carnaval, senão o Ludinho vem. Então vai ser antes do carnaval. E a gente já vai abrir amanhã ou depois de amanhã a submissão. Então, se você quer falar sobre algum case que você tem, quer falar um pouco do que você está fazendo na sua empresa, vem aqui para frente e fala aqui com a gente. Beleza? Fica aí a votação das camisas para a gente finalizar amanhã. Então, quem quiser dar a volta na sua predileta. E muito obrigado por estarem aqui hoje. Opa, vamos tirar uma